Oi, gente, tudo bem? Eu queria começar aqui me apresentando, né? Então, eu vou começar falando que, né, meu nome é Luísa, vou fazer esse webinar sobre a minha faculdade, a University, aqui na Espanha. Vou começar um pouquinho, então, falando sobre mim. Queria comentar também que durante a palestra, né, sobre o webinar, vocês quiserem ir enviando perguntas, vocês podem usar a ferramenta aqui, em vez do chat, a ferramenta do Q&A, que fica aqui no cantinho e vocês conseguem ir enviando e ao final eu vou responder todas. Então é isso para a gente começar. Então, primeiro um pouquinho sobre mim. Eu sou estudante de Relações Internacionais, como eu já falei na IE. Eu tô no terceiro ano. Então, a IE, ela tem dois campos, como eu vou falar muito, muito mais sobre isso, mas já para começar introduzindo que eu já fiquei nos dois campos, então eu comecei nos meus 2 anos em Segóvia, e agora eu tô no meu terceiro ano em Madrid e vou me formar aqui em Madrid mesmo. Então eu queria um pouquinho falar da minha experiência na IE, das coisas que eu já fiz na IE. Tudo isso, vocês vão ter perguntas provavelmente, mas eu vou falar mais também durante a apresentação. Eu participei de algumas oportunidades dentro da IE, incluindo a Harvard Model United Nations, que é a maior MUN, né? É uma simulação da ONU do mundo. Tudo isso foi uma oportunidade oferecida pela IE. Eu faço parte de alguns clubes dentro da IE também, do Debate, do Grow Up, Charity e o Brasa, que é o Clube de Brasileiros, que é um clube muito grande na IE. E também fiz Social Labs e Advanced Seminars na IE. Um pouquinho também da minha experiência profissional. Eu atualmente estou fazendo um estágio na Coldwell Banker Unique, que é o chapter da Coldwell Banker aqui em Madrid, que é uma empresa americana de imobiliária. Eu também, durante o verão, fiz um estágio no grupo Raya, que é um think tank político, onde a gente faz jornalismo, investigação, pesquisa acadêmica. E também, no verão passado, fui numa missão humanitária para um campo de refugiados no Malawi com a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Que eu fiquei alocada numa escola, ajudando, né, em geral com a organização das aulas, da logística, etc. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Também, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem enviar, mas eu vou construindo nisso muito mais pra frente. Então, vamos começar aqui já com as coisas da IE. Primeiro, eu queria já começar mostrando um ranking aqui. Isso foi de 2018, mas isso aqui a gente já consegue ter uma ideia. Então, ela é a ranqueada número 1 da Espanha, sétimo na Europa e 24 no mundo todo employability, né? Então, após a sua formação, você ser empregado e conseguir emprego logo após se formar. Então, é uma faculdade muito prestigiosa aqui na Espanha, principalmente, e, é claro, na Europa e no mundo todo. Um pouquinho mais sobre isso, então, alguns fatos gerais, né, sobre a IE. Nós somos mais de 10 mil estudantes atualmente, divididos nos dois campos. E somos mais de 160 nacionalidades, isso já mostra o quão internacional, né, o campus é. O que mais você vai ter aqui na IE, você perguntar, ai, de onde você vem? E a pessoa falar, ah, é complicado. E falar que morou em 3 lugares e o pai é de um jeito, a mãe é de outro. Então, realmente é uma faculdade extremamente internacional. É, para ter ideia também, aproximadamente 80% dos alunos, né, que estudam na IE atualmente não são espanhóis. E mesmo os 20% que são, vocês vão ver que em sua grande maioria tem algum, vamos dizer, resquício de internacionalidade. Então, alguém da família já morou fora. Realmente é uma faculdade que tem muito, atrai muitos alunos que têm essa vontade de estar num ambiente muito diverso e internacional. A faculdade atualmente oferece 13 cursos de graduação, que são chamados de Bachelor's Degrees, e 7 cursos de dupla titulação. E nesse caso você está ganhando dois diplomas, então você vai escolher ter algumas. Você pode escolher algumas combinações que já são, né, pré-estabelecidas, por exemplo, relações internacionais com administração. E você vai fazer esses dois cursos durante 5 anos em vez de 4. Então, você vai ter uma carga levemente maior durante cada semestre e um ano a mais para conseguir cobrir todas as aulas. Ao final, você vai ter feito todas as aulas que uma pessoa do curso de Relações Internacionais e todas as aulas de uma pessoa do curso de, de administração, ou seja, os cursos que vocês escolherem, né? Só para fins de exemplo. É, uma curiosidade também que eu acho muito legal é que nós somos o maior campus da Europa. Então, são 35 andares e 180 metros de altura. Aqui ao lado, eu também botei muitas, muitas fotos aqui. Todas essas fotos
99% dessas fotos são fotos que eu tirei, no caso essa aqui não, né? Mas porque eu queria também mostrar pra vocês como é a experiência na faculdade de verdade. Então, aqui nessa foto ao lado, você consegue ver as 5 torres, aí é essa do meio, e ela fica nessa área, que é uma área muito empresarial. Aqui, se você consegue ver, ao lado daí é a PwC, tem a KPMG e muitas outras empresas, não só nas torres, mas todo ao redor, o que facilita muito a IE a fazer parcerias com essas empresas ao redor, e você pode fazer estágios curriculares, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, na parte de experiência universitária mesmo. E ele já tem essas parcerias que facilitam muito você conseguir, né, uma entrada nessas empresas. E além disso, é um campus muito bacana. Aqui embaixo da torre também é um shopping, onde tem restaurantes, lojas. Então, o que não falta é lugar para socializar, para estar junto. Aqui em cima também temos uma foto que foi de um evento que aconteceu no meu segundo ano, onde o presidente do Equador veio dar uma palestra. E já veio também. Esse ano, agora vinha o Milei, sexta passada, mas felizmente ele cancelou a viagem dele para a Espanha. Mas também já veio o ex-presidente da Colômbia, se eu não me engano, o CEO do Real Madrid e muitas outras pessoas. Então eles têm muitas oportunidades de networking, que a gente também vai falar um pouco mais a fundo mais pra frente. É, claro que preço varia muito, que eu não tem como eu entrar muito nas opções de bolsa, porque são muitas e varia muito de perfil para perfil. Mas, como sempre tem perguntas sobre isso, a tuition básica para todos os degrees, né, cursos que são só um diploma, é de 25 mil por ano, com diversas opções de bolsas de financiamento. Caso você esteja fazendo uma dupla titulação, é um pouquinho mais por ano. Bom, agora como eu falei, a IE tem dois campos, o campus de Segóvia e o campus de Madrid. Então, como eles são muito diferentes, eu vou querer separar e falar dos dois separados um pouquinho. Existem algumas opções de como, né, como que eu posso juntar esses dois campos. Então, você pode fazer 2 anos em Segóvia e 2 anos em Madrid para a maior parte dos cursos, ou 4 anos em Madrid. Tem alguns cursos, como arquitetura e ciências de comportamento, que são um pouquinho diferentes. Às vezes é 1 ano em Segóvia, 3 anos em Madrid, obrigatoriamente. Arquitetura é mais específico, normalmente você passa 4 anos em Segóvia. Então, fora esses dois ou três que são diferentes, a regra é você faz 2 anos em Segóvia e 2 em Madrid, ou tudo completamente em Madrid, que também é uma opção. Eu, pessoalmente, selecionei fazer 2 anos em Segóvia e 2 anos em Madrid para ter as duas experiências, então eu posso falar bastante dos dois campos. Aqui, então, começando com o campus de Segóvia, em relação à infraestrutura, né, como é que é o ambiente, o campus fica em um antigo convento do século XV, que já foi várias coisas, já foi um orfanato, já foi um convento, e hoje em dia ele foi, né, restaurado para abrigar a faculdade. Então, o exterior, vocês vão ver, né, vai ter bastante foto durante a apresentação, e vocês vão ver que é um exterior histórico mesmo, de pedra, claustro, e a gente tem vários, o teto, os ambientes, eles mantêm todas essas características, que é bem legal. Mas o interior, né, foi obviamente completamente revitalizado e é muito moderno, as salas todas com projetor, com microfone e todos, né, o que é preciso de equipamento para a faculdade funcionar. A faculdade é muito tecnológica nesse sentido, então você tem o reconhecimento facial ao entrar, você usa muito a tecnologia a nosso favor. Um pouco mais sobre a vida no campus em relação também comparativamente a Madrid, que a gente vai ver. É um campus menor, a cidade de Segovia é uma cidade muito pequena. Então ali você vai ter, né, um ambiente um pouco mais próximo, uma vida, né, um college life assim um pouco mais íntimo. Você faz tudo caminhando, não tem metrô. Tem ônibus, mas a gente quase não utiliza, a não ser que esteja indo para um lugar mais longe. Nem Uber tem, é só táxi. Então, somos cerca de 2.000 alunos, incluindo o primeiro e segundo ano, e é bem mais fácil de fazer amizade no sentido que você quase que é forçado a estar em contato constante com as pessoas, né? Tem dois mercados, todo mundo vai no mesmo mercado, tem todo mundo caminha pelo mesmo caminho para a universidade. Uma curiosidade engraçada é que só tem 2 regiões onde você pode morar, e elas são 7 minutos de distância uma da outra. Então você sempre pergunta, você mora na Plaza ou no Aqueduto? E é isso. Então é um pouco mais fácil, às vezes, muitos dias para se adaptar, porque você é quase uma fase de transição. E tem um ambiente mais íntimo, mais fácil, mas ao mesmo tempo um pouco menos urbano, menos movimento, né? E então isso é uma coisa que em Madrid você vai ter, que em Segóvia não.
Então o diferencial é esse, essa sensação muito de comunidade. Eh, eu diria que em Segovia é tudo máximo 15 minutos, a não ser que você esteja indo para um lugar específico, que é fora, às vezes a gente vai para o lago, que até vai ter uma foto. Tudo é feito a pé e tudo é 15 minutos é longe. A cidade em si é uma cidade com muito turismo, até porque ela fica próxima de Madrid, é 30 minutos de trem e 1 hora de ônibus. Então, muita gente vem passar o dia em Segovia, os turistas, e você vai ver vários grupos assim, né, de tour e tal, passando. E ela é muito famosa pela sua arquitetura romana, tem um aqueduto muito grande. E é super tranquila a vida, né, uma vida mais de interior, vamos dizer. Aqui ao lado você consegue ver duas fotos. A primeira é da Plaza, que é um dos lugares de maior socialização. É onde todo mundo se encontra, tem uns restaurantes, uns bares, e você consegue ficar lá relaxando com seus amigos. E essa foto de baixo é no campus. Nós temos uma quadra, né? Não chega a ser de futebol, é mais um tamanho de futsal com grama, mas é um lugar também de muita socialização, principalmente no verão, ficar ali sentado conversando, tem muitas mesas ao redor, uma quadra de basquete também. E uma academia que foi inaugurada ano passado, que fica na parte de trás. Aqui, então, eu coloquei muitas fotos para que vocês consigam entender. Essas fotos foram todas eu que tirei, para vocês conseguirem entender um pouco mais de como realmente, né, é, é a vida em Segóvia. Então, essa é a arquitetura, vocês conseguem ver o aqueduto aqui também no campo. A gente, né, muitos passeios que a gente fazia é ir para as montanhas, como você pode ver aqui, que são todas ao redor, fazer trilhas, ou tem o lago que fica uns 15 minutos de carro de distância, a gente pega um táxi todos juntos, e no verão é super gostoso de ficar lá. Tudo caminhando aqui também, vocês podem ver andando de cavalo, que tem um passeio que é muito comum de fazerem, que você vai de também 15 minutos para andar a cavalo. Então tudo isso, o lago também vocês conseguem ver aqui em cima. É uma vida mais tranquila, né, com menos estímulos, com menos urbanização mesmo, é mais concentrada, mais compacta. Então isso agrada alguns, a outros não, é claro. Uma coisa também que é importante dizer sobre o campus de Segóvia é que muitas pessoas também vão, não todo final de semana, né, mas às vezes para um evento, ou ver um amigo, ou ficar um final de semana em Madrid, até porque você tá, a 1 hora de distância de ônibus e 30 minutos de trem. Então não é tão difícil esse transporte, né? É muito comum. Eu ia muitas e muitas vezes para Madrid. Inclusive, às vezes eu tinha coisas na torre, eventos que eu acabava me locomovendo. Mas é claro que não é tão fácil quanto estar na torre. Então, às vezes, eventos que são mais na torre ou oportunidades que são na cidade de Madrid, que é uma capital, você vai ter mais dificuldade de estar por estar em Segovia. Então, é claro que tudo né, tem prós e contras. Agora, então, passando um pouco mais para Madrid, aqui já temos duas fotos da torre. Isso aqui é por dentro e também aqui por fora, né, logo embaixo. É, é um edifício muito, muito moderno. Ele é todo sustentável, ele foi construído há pouco tempo, porque antes e era uma faculdade só de mestrados quando foi criada, e ela tinha um campus em outra área da cidade, em Salamanca, que hoje em dia é só para mestrados. Então é muito moderno, ele foi construído, é extremamente tecnológico, e ele fica nesse centro empresarial financeiro de Madrid. Então você está cercado, você vai andando, saindo do metrô junto com o pessoal que está indo trabalhar e tudo. Tem muitos espaços assim abertos, principalmente na parte de baixo, quando eu falei, é o Caleido, que é um shopping. Então, muitas pessoas ficam ali, né, entre suas aulas ou para almoçar, com os seus amigos e conversando. E tem muitos mais alunos, né? Então, isso acaba. São salas também muito interativas, a gente tem tecnologia em todas as salas, microfone, projetores, e muitas áreas de convivência integradas. É um campus um pouco mais dinâmico, né? Até porque tem muita gente indo e voltando, porque são muitas pessoas. Tem muitos eventos, né, até mais que em Segóvia, mas os eventos são maiores, com mais demanda. Então, isso é algo para pontuar e para pesar na balança quando você está decidindo se você quer fazer 4 anos em Madrid ou 2 em cada campus. Um diferencial também é que você tem uma conexão muito direta com a vida profissional, como eu disse, até por estar nessa região, mas também porque muitos eventos claramente são feitos na cidade de Madrid, que é um centro maior. E você tá integrado mais à cidade, então às vezes a pessoa prefere estar num lugar mais urbano, né. Tem gente que não gosta de estar numa cidade mais de interior. Fora isso, em relação aos dormitórios, eles não ficam dentro do campus, a IE não oferece diretamente dormitórios, né, não existe, mas o que acontece é que é privatizado, então existem muitos dormitórios que são, né, muito utilizados majoritariamente pelos alunos da IE, durante espalhados pelas cidades, e também você pode pegar apartamentos, que, por exemplo, é o que eu faço atualmente,
E tem pessoas que ficam também em casas de família ou de amigos. Muita gente divide apartamentos também. Isso a IE, querendo ou não, tem plataformas que vão te auxiliar a fazer. O Beyond Campus é a plataforma oficial da IE, onde você consegue ver todas as suas as residências que são diretamente afiliadas a eles e também é, os apartamentos que eles diretamente né, se afiliam. É, uma coisa que é importante mencionar é que fica na parte norte, né? A torre fica na parte norte da cidade, que é um pouco afastado do centro de Madrid. Então, muitos alunos acabam tendo que decidir entre morar um pouco mais perto da IE e não ter que fazer tanto tempo de transporte, ou morar mais perto do centro, da vida social, né? Da maior parte das coisas, e fazer um transporte mais longo para a universidade. Isso é uma escolha pessoal, dependendo do que de preferência mesmo. Como a cidade é a capital, a gente é muito multicultural, muito vibrante, tem muita vida noturna, tem muito museu, bar, restaurante, muitas pessoas para conhecer. E é uma metrópole, então isso também, de novo, entra na questão de preferências quando você está fazendo a escolha entre um ou outro. Algumas fotos também sobre Madrid, aqui você consegue ver bastante fotos da torre, da região onde ela fica. É, E também aqui temos um centro esportivo na torre na parte de baixo. Nesse temos a piscina, a academia, sala de boxe, a quadra. é, oferecemos também aulas, tipo assim, por exemplo, essa sexta teve ritmos latinos, então pilates, que eles vão oferecer onde você vai se inscrevendo, isso é tudo sem custo nenhum, incluso o uso. Só tem que reservar, mas o uso é tudo incluído, né, na sua matrícula como aluno. E fica logo embaixo da torre, então é super fácil de entre uma aula, antes da aula ou depois da aula, você utilizar. E aí de Segóvia também se oferecem aulas e tem academia, porém não temos piscina de Segóvia. Então aqui você vê um pouquinho mais das fotos. Aqui é uma frase, né, que eu vou. Tá escrito em inglês, mas vou traduzir também, que tá no site da IE. Então, a Universidade da IE, ela forma líderes que querem levar inovação e mudança nas organizações, é, criando um ambiente de aprendizado onde tecnologia e diversidade são essenciais e tendo uma visão global, um mindset de empreendedorismo e uma abordagem humana. Então, eu acho que essa frase, ela resume muito qual é a missão da EA como universidade. Ela foca muito em estar acompanhando, né, as mudanças que constantemente acontecem. Então, um exemplo muito bom é que eles fizeram uma parceria com a OpenAI. Então, em vez de, né, resistir ao uso da inteligência artificial, eles estão tentando integrar da melhor maneira possível ao nosso aprendizado. E isso se inclui com tudo, com o uso de tecnologia, com, né, o uso de de, de experiência profissional, que é algo que hoje em dia se valoriza muito, principalmente aqui no mercado europeu e acredito que no americano também. Então, tudo isso está muito já imerso na nossa experiência universitária. Agora, falando um pouco mais, né, das perguntas que vem muito sobre como é estar aqui, nossa experiência universitária, etc. Isso aqui, inclusive, é uma foto num parque de diversões que fica aqui ao lado de Madrid, que é o Parque da Warner. Então, estudando na IE, são algumas oportunidades que são oferecidas aqui na IE. Então, uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente vem pensando um pouco mais nos Estados Unidos, mas mais parecido aqui com a Europa, você começa já declarado, né, no seu diploma, no seu curso, e para mudar, muitas vezes você tem que recomeçar o seu curso. Então, isso é algo para ter em mente, que é muito importante a escolha que você faz de curso. Você sempre começa com um currículo único, então no primeiro e no segundo ano, apesar de você ter a opção de uma eletiva, algumas coisas assim, uma ou duas matérias que você vai selecionar e ter algumas opções, você vai ter a sua turma fixa e você vai começar, né, com esse currículo único onde todos fazem as mesmas aulas. E aí, indo mais para frente, você vai ter mais opções de especialização, de aprimoração e mais eletivas. Desde o primeiro ano são oferecidos labs, que são opcionais, tudo isso aqui é opcional, você ganha créditos extras. E esses labs você consegue, por exemplo, eu fiz parte do Social Lab, onde a gente fazia parcerias diretas com ONGs, e aí a gente fazia trabalhos como estagiários para eles. Existe o Business Lab, existe o de empreendedorismo, o de tecnologia, e aí você consegue já
ganhar experiência de maneira mais fácil, porque a gente sabe que a inserção no mercado é algo que se torna cada vez mais difícil. E isso é muito importante. Seminários avançados também que você pode se inscrever, que são aulas sobre tópicos variados, extras, que você pode se aprofundar e isso também vai agregando ao seu currículo. Tudo isso é oferecido sem custo, esses dois. As línguas, se você faz relações internacionais, uma língua está inclusa na sua tuition e é obrigatória pelos primeiros 3 anos. Caso você queira fazer uma extra, você paga extra pelos créditos, mas você pode fazer. E caso você seja de outro diploma, eles têm várias línguas que você tem a opção de adicionar com custo adicional. Essas línguas são português, que nativos não podem ter, né? Mas também espanhol, francês, italiano não temos, russo, acredito, mandarim e árabe. Intercâmbio também. A gente no terceiro e quarto ano tem a opção de fazer intercâmbio. Então você pode passar um semestre, e se você for de relações internacionais, pode fazer 2 semestres em diferentes faculdades. Em outra faculdade, são mais de 200 universidades parceiras. Eu no semestre que vem estarei fazendo meu intercâmbio na Universidade de Texas, em Austin. Mas existem opções em todos os continentes e das mais variados tipos. E desde no Uzbequistão até nos Estados Unidos, até na China, até no Japão. Então, muitas opções para você fazer. Isso é opcional, você pode também escolher não fazer, é algo extra. E nesse intercâmbio você estará pagando o seu preço na IE, não o da faculdade que você estará indo. Então, isso é uma oportunidade muito bacana de ainda mais, né, estar num ambiente internacional e um ambiente diferente. A gente tem o departamento de Talent and Careers também, que ajuda muito com toda essa parte, né, profissional. Eles vão ser que vão te ajudar a fazer todo o processo de aplicar para os trabalhos, de te preparar para as entrevistas, de oferecer oportunidades, de fazer parcerias, eventos de networking, tudo isso. É, Também outra opção que é muito legal, que você tem mais pra frente no quarto ou terceiro ano, são estágios curriculares, onde você vai aplicar para estágios normalmente, e caso você arranje uma oportunidade, você pode validar, em vez de fazer aulas, né, em vez de fazer letivas, fazer o estágio e validar ele para crédito, o que permite que durante os seus anos de estudo você já tenha ganhando experiência profissional, que é muito importante quando você se forma, porque quase todos os trabalhos, mesmo de iniciantes, pedem experiência profissional. Então, isso é o que a IE também oferece. E eles têm a própria plataforma de trabalho de aplicar, e onde eles fazem parcerias diretas com as empresas e você consegue ter acesso a oportunidades exclusivas para os alunos da IE. Além disso, são muitos eventos de networking. Eu já comentei, né, também no início que mostrei uma foto com o presidente do Equador. Esses são mais palestras, mas também temos muitos eventos onde você pode conversar. Recentemente tivemos do BTG, que foi especificamente do clube brasileiro que organizou, mas também já tivemos do Santander, da Cruz Vermelha e muitos outros. Acontecem quase todas as semanas algum tipo de evento na IE para os mais variados gostos. Outra coisa que é muito legal são muitos clubes que são oferecidos, e essa é uma maneira tão legal de você adicionar ao seu currículo, mas também de fazer amizades. Então, por meio desses clubes, né, você consegue conhecer gente com interesses similares, fazer atividades. Eu vou ter alguns exemplos aqui, né, listados. Brasa, que é o brasileiro, que normalmente todo brasileiro participa, que eles organizam eventos e, né, momentos para estar juntos. Mas aqui ao lado na foto também você consegue ver todos os clubes, se vocês querem, né, tirar uma foto ou algo, todos os clubes que são oferecidos na IE atualmente, e todo ano aumenta, porque vocês, alunos, podem fundar clubes. Então, daqui do ano passado já subiram uns 5. Nós temos os mais variados tipos de clube, e isso inclui também os esportes, que são as equipes. Que atualmente creio que é basquete, vôlei, natação. Tem muitas equipes, cheerleading, e você pode participar. Essas também incluem, claro, um tryout, né? Que você tem que. É competitivo, algumas equipes mais que outras, mas também é muito bacana que tem um esporte, né, incluso na sua experiência universitária. É, Fora isso também, você pode também aplicar para posições de liderança dentro desses clubes, então presidente, vice-presidente, tesoureiro. Isso faz com que você também tenha mais oportunidades ainda de enriquecer o seu currículo. Outra coisa que é muito bacana, que eu já mencionei, mas é também que nós utilizamos muito a tecnologia, tanto na sala de aula, mas em geral. Eu tive que até melhorar minhas habilidades tecnológicas, porque é muita coisa, muitas plataformas que eles utilizam. E isso é super bacana que, né, hoje em dia facilita muito e te traz muitas oportunidades. Uma coisa que eu acho muito importante mencionar, que é uma surpresa muito grande para todos os alunos que vêm, é que a universidade é muito rígida com presença. Eles fazem chamada toda a aula e você tem um limite e é muito rígido para justificar qualquer falta.
Então, é importante que você esteja presente nas aulas, tanto pela, né, por estar absorvendo o aprendizado e você vai precisar desse conteúdo para as provas, mas também por essa questão que se você passa do limite, é automaticamente você vai ser reprovado na matéria e terá que pagar para repetir. E depois de 2 ou 3 vezes você não pode mais repetir o curso. Então, isso é muito importante. Os pais normalmente ficam felizes com isso, porque, né, faz com que os filhos tenham que estar presentes nas aulas. Os alunos nem sempre. Então, fora isso, uma coisa que também eu acho muito legal de mencionar, uma oportunidade, uma curiosidade sobre a IE, é que uma opção, além das bolsas que você recebe quando você é aceito, você também tem a opção de, ao longo dos seus estudos, toda matéria o professor vai selecionar 1 ou 2 alunos, dependendo do tamanho da sua turma, para receber honors. Isso não, você tem que ter uma nota final acima de 90 nessa matéria, 9, 90. E a partir disso, o aluno seleciona entre todos os alunos que tiraram acima de 9 ou 90 para receber honors, sempre 1 ou 2. E se você recebe honors, isso quer dizer que no seu próximo semestre você terá deduzido o preço dos créditos dessa matéria. Então, se na matéria X eu recebi honors e ela valia 6 créditos, você não irá pagar 6 créditos no seu próximo semestre. É uma oportunidade muito legal, mas é muito competitiva, até porque são uma pessoa ou duas por turma. Normalmente são 60 pessoas numa turma. Então você vai ter, né, de 60, 2 pessoas recebendo essa oportunidade. Mas é claro que eles vão levar muito em consideração. A nota é só corte. Fora isso, o importante é participação em aula, é engajamento, que inclusive na IE entra na sua nota final. Normalmente tem 10% da nota que é de participação. Agora, falando mais ainda sobre o que que é, o que não, nunca está escrito nos sites, assim, então, como é a vida estudando na IE? Primeiro, acho que eu vou falar um pouco do clima. Acho que muitos sabem, mas o clima aqui, né, na Espanha é um pouco mais ameno, ensolarado do que no resto de muitos lugares da Europa. Nos meses de verão, inclusive em Madrid, é insuportavelmente quente na época que estamos de férias. Mas é bem gostoso porque você consegue ir ao parque, temos muitas áreas verdes abertas, você consegue fazer trilhas. Então isso é super bacana. No inverno, não fica muito frio, principalmente em Madrid. Em Segovia fica mais frio, chega a nevar uma vez no ano. Mas nunca fica extremamente frio, assim, como brasileira, né? Sou do Rio de Janeiro, então eu sinto bastante frio, mas é completamente suportável e durante o verão é muito, muito gostoso. E os únicos meses que ficam mais frios realmente é ali no inverno mais forte, que é dezembro, janeiro. E aí também tem nossas férias de Natal e tudo. Sobre a comida tem muita comida latina, até porque a imigração, né, veio muito pra cá, então você vai ver muitos restaurantes, inclusive brasileiros. Muitas vezes eu e minhas amigas, né, vamos de vez em quando pra matar a saudade da comida brasileira. E é claro, tem as coisas típicas da Espanha, tapas, croquetas, batatas bravas. É, o mercado também não é bem similar, tudo basicamente do Brasil você vai encontrar no mercado. Isso não temos lojas brasileiras que vendem, às vezes, produtos brasileiros. Na questão de adaptação e independência, é claro que indo para Segovia, eu acredito que a transição seja um pouco mais pausada, né? Você tem mais, como é mais similar, é menos agitado, tem um tempo mais tranquilo, você tem uma adaptação um pouco mais faseada. Então, como você tem o mercado a 10 minutos andando da sua casa, não tem metrô, são menos fatores para você se adaptar logo de cara. Mas ao mesmo tempo, né, você tá longe do urbano e de outras coisas. Mas acaba que você tem uma adaptação um pouco mais faseada e chegando em Madrid você vai ter quase como uma segunda adaptação. Em Madrid, é claro, você vai estar numa metrópole grande, mas o sistema de transporte em Madrid é muito bom, é um dos melhores que eu já vi aqui na Europa em geral. É muito fácil de aprender, é muito intuitivo e ele conecta a cidade inteira, tanto ônibus quanto metrô. Então isso facilita muito. A IA também oferece muitos recursos para ajudar logo no início com casa, documentação e tudo. Então isso é bem legal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção logo também quando eu cheguei na faculdade foi o quanto de oportunidade e recursos extras que a faculdade oferece, caso você queira, né, correr atrás de usá-los. Então isso é algo que eu usaria como recomendação, que é sempre, né, tem muitos recursos, é só aproveitar eles.
E, assim, em termos de vida social, Madrid é uma cidade extremamente movimentada, né? Muita vida noturna, que eu botei algumas fotos, todas essas são fotos pessoalmente eu tirei. Na primeira é um evento da IE. A IE oferece também vários eventos de socialização. Esse é um dos maiores que tem todo ano, que é o Gala Night. E esse ano foi mascarado, então tem normalmente a temática, é organizado pelo governo da faculdade estudantil. E você tem a oportunidade de socialização da IE, mas é claro também, como você vê aqui na quarta foto, você tem oportunidades, né, da cidade mesmo, de sair, estar com seus amigos. É uma cidade que eu me sinto muito segura, para estar, para sair, é claro, sempre prestando atenção, mas é uma cidade que é muito relativamente segura. Então isso facilita também nesse processo de adaptação, acho que acalma o coração dos pais também. A cidade tem sempre coisas pra fazer, eventos. Aqui no meio de novo é esse parque que eu já fui umas 5 vezes, que eu adoro, que é um parque de diversões. Aqui no canto também temos o Retiro, que é um parque que muitas pessoas vão pra estudar, pra, né, fazer piqueniques, momentos de socialização, etc. E a torre, é claro que é o momento onde você mais encontra as pessoas. É muito comum que acabe sua aula e você ainda fique na torre, conversando, estudando juntos, fazendo trabalhos em grupos, que a gente tem muito trabalho em grupo. A IA encoraja muito trabalhos em grupos e apresentações. Quase toda matéria vai ter pelo menos um ou outro. E se você for de um curso como o meu, Relações Internacionais, com certeza alguns debates e simulações. E isso sempre fatora na sua nota. Fora isso, fazendo estágio também, a escola oferece bastante oportunidade, né? Universidade. Eu, por exemplo, atualmente estudo pela manhã e faço estágio à tarde. Eu comecei a fazer isso no meu terceiro ano, que eu acredito que é as pessoas sempre fazem no quarto, no terceiro muitos fazem, mas não todos. Antes disso é um pouco menos incomum. Mas tem pessoas que trabalham, às vezes, também para, né, às vezes um trabalho de tempo parcial, não necessariamente um estágio. Na Espanha, com seu visto, você tem direito a quase os mesmos direitos que um espanhol tem de trabalho, então você consegue trabalhar na cidade todas, e não que nem nos Estados Unidos, que é só no campus. Então isso é bem legal também. Fora isso, o acadêmico, a faculdade tem um rigor acadêmico. Além disso, uma das coisas mais importantes da IE é você conseguir, né, controlar o seu tempo e se organizar, porque eles passam, como eu disse, as notas são muito fatoradas. Então, você vai ter trabalho em grupo, você vai ter entregas, você vai ter provas pequenas, né, durante a aula, quizzes. Então, você precisa estar sempre organizado para conseguir, né, acompanhar todas essas demandas acadêmicas. De novo, é muita apresentação, é muito trabalho em grupo, muito momento que você vai ter que, né, treinar essas habilidades sociais. Então, eu acho que isso agrega muito também na nossa formação. Fora isso, a questão da língua. Acho que todo brasileiro que vem pra cá consegue se virar bem com o espanhol, né? A gente fala um portunhol. Além disso, aí é obrigatório que logo que você entre, você faça um teste, né? Onde eles vão avaliar o seu nível de espanhol. Porque, de acordo com o Ministério de Educação da Espanha, você precisa se formar, para se formar na estrangeira, ter um nível mínimo de espanhol. Muitos brasileiros, até porque, né, comparado aos alemãos, aos franceses e tal, nós temos um nível muito mais avançado só de entender, já passam nesse nível mínimo e não precisam fazer aulas. Mas também é uma opção extra, caso você queira. Escolhi fazer o nível avançado profissional de espanhol para que eu pudesse, né, trabalhar e atualmente meu estágio é em espanhol e eu consigo, né, falar fluentemente a língua. Então, também, se você ouvir músicas, escutar, ver filmes e séries e ler livros, facilita muito e você vai ter a possibilidade de se formar falando fluentemente espanhol, com certeza. Em relação também a amigos, a comunidade brasileira, né, é muito próxima. Então, hoje, por exemplo, eu vivo com dois amigos brasileiros, um que eu conheci aqui, um que eu já conhecia do Brasil, e grande parte do meu ciclo é brasileiro, porque você vai ter muitos eventos e muitas oportunidades. Então, é uma comunidade extremamente unida, então se você precisa desse gostinho de casa, falar português, você vai ter com certeza. Também as mães mesmo se unem muito da comunidade brasileira. Minha mãe tá no grupo de mães, né? E elas, às vezes, assim, ai, precisa levar um remédio, se tá vindo, elas se ajudam muito. Então isso é super bacana, porque a gente tem esse suporte que a gente sabe que é muito necessário, né? Principalmente no início. E você tem também, claramente, muitas oportunidades. A sua sala provavelmente vai ter no máximo três, se muito, dois brasileiros, né? Porque são muitas salas. Mas você vai ter muitas oportunidades também de fazer amizade com todas as nacionalidades possíveis. Temos muitos latinos também na IE. Claro que muitos europeus.
muitos latino-americanos. O continente que menos temos é a Ásia, mas também temos bastante. E a parte no Oriente Médio também temos muitos estudantes. Mas como eu disse, são mais de 160 nacionalidades, então você vai absolutamente ter de tudo. Muitas pessoas que têm mais de uma nacionalidade moraram em mais de um lugar. Isso agrega muito na nossa experiência também, né? Você conhecer e dentro da aula ter perspectivas muito diferentes sobre assuntos que estão sendo né, debatidos, conversados. E muitas aulas também são extremamente interativas, então é muito raro ter aulas onde o professor está palestrando, né? Normalmente ele está perguntando, interagindo, mas isso varia um pouco, claro, de aula para aula. É, então eu acho que de vida social é isso. Claro, se vocês tiverem qualquer pergunta sobre qualquer coisa, é só enviar que também eu vou responder. Mais um pouquinho de uma visão geral de como é morar aqui na Espanha, em Madrid, na Segóvia, e estudar na IE. Aqui também eu quis fazer um highlight sobre a experiência que eu mencionei, no início, porque eu acho que mostra também quantas experiências extras a IE tem para oferecer. Então, no início desse ano, eu fui para Harvard, em Boston, com a IE. É subsidiado, a gente paga quase nada, além dos nossos custos de comida, e nem isso tudo. É competitivo, você tem que fazer uma competição, e se você for selecionado, você tem essa viagem onde você tem a experiência de estar, né, debatendo com algumas dos, né, alunos mais é, né, experienciados em debate de várias universidades. É tudo organizado pela faculdade de Harvard. E é muito bacana também porque você viaja, que vocês podem ver o grupo todo, quantos éramos, e você viaja com todos os seus amigos, e é bem bacana, é uma experiência super legal. E aí tem em vários setores vão ter experiências desse tipo, não só, né, claro, para relações internacionais, mas para como todos os setores. Então aqui vocês conseguem ver um pouquinho das fotos, como é que foi a experiência, e eles também incluíram uma viagem para Nova York, depois, onde a gente podia passear e conhecer, inclusive fomos para a sede da ONU. Por último, eu queria falar um pouquinho do impacto da DPF antes de responder as perguntas, né? Eu fui aluna da DPF, eu acho que eu não tinha mencionado isso antes, mas eu fui aluna da DPF. E eu queria falar um pouquinho de como eu sinto que a DPF mais me ajudou nesse processo. Então, eu botei alguns tópicos. Então, a application me ajudaram muito, porque é muito prazo, é pré-requisito, formulário, e às vezes você fica perdido e sobrecarregado com a quantidade de coisas que você vê na internet, né, que as pessoas te falam. Então eu acho que daqui pra fora me ajudou muito a, né, a conseguir controlar e me organizar em relação a tudo isso, me explicar o que que realmente era verdade, o que que eu precisava fazer em cada momento, principalmente, né, criar esse cronograma. Além disso, na questão de extracurriculares, principalmente, né, organização e criação de projetos, fazer cronogramas, as etapas, metas. E como eu disse, cronograma aqui, isso foi uma das coisas mais essenciais, que foi me ajudar a me organizar no que fazer, quando, com prazos, entregas, e fazer isso da maneira mais não estressante possível, né? Porque é um processo complexo, é um processo que inclui muitas coisas e muitas decisões, e afeta muito nossa vida. Então, acho que ter alguém que estava ali me dizendo, me respondendo com certeza, né? Me dando todo esse suporte e buscando informações para mim me ajudou muito. Além disso, ao escrever minhas redações também, o Writing Program me ajudou muito a transformar o que eu pensava, o que eu queria escrever, né, de uma maneira que fosse bacana, produtiva, né, nessas narrativas, transformar essas experiências em narrativas mesmo. Fora isso, mais pra frente, também fazer a lista de faculdades e escolher depois qual que eu gostaria de ir. Eu apliquei para, no final, acredito que 16 universidades, então eu estava muito perdida sobre o que eu queria, onde eu queria ir, quais oportunidades. E eu já queria aplicar para mais de 16, foi já o DPF me ajudando, né, a fazer minhas prioridades e a escolher. E no final eles me ajudaram a escolher a faculdade e eu não me arrependo de nada, porque eu gosto muito da universidade que eu tô e de tudo que ela tem para oferecer. E amo a Espanha também, que é algo que também é muito levado em consideração, porque querendo ou não, são 4 anos que você passa morando nesse lugar e é importante você estar feliz e seguro onde você está. Fora isso, também teve suporte contínuo desde no programa de preparação, inclusive, né, durante várias mudanças e coisas que vão acontecendo, eles sempre estavam ali me dando apoio, me ajudando a fazer essas decisões, e até depois, quando matrícula da faculdade, registro, etc. E por último, eu acho que é um pouco do que eu falei, né? Você recebe muita informação, você fica sobrecarregado com a quantidade de coisas que vem. E aí eu sinto que esse acompanhamento em cada fase ajudava muito a você se sentir mais seguras. Então é isso. Agora eu vou responder as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô deixando também aqui meu LinkedIn, meu e-mail. Sintam super à vontade para mandar perguntas por qualquer um dos dois. Eu sempre estou disposta a ajudar, a responder, que seja.
Agora eu vou responder então as perguntas. Quando eu comecei a minha preparação, então eu comecei minha preparação com o DPF no, acredito que no meu início no meio do meu primeiro ano do ensino médio. Acabou que eu tive uma mudança, então eu acabei, né, e eles me acompanharam, me ajudaram, que foi uma confusão, acabaram me ajudando a, né, a conseguir a lidar, porque eu tive que trocar de escola, trocou todo o cronograma, mas eu comecei com o DPF, acredito que no final, meio do primeiro ano, e eu comecei, mas é claro, eu já estava ciente, né, que eu queria estudar fora há muito tempo, já era uma opção, e eu já tinha um pouco, né, de me preparado no sentido de começar a ver as atividades extracurriculares, o que que era necessário pesquisar, entender. Mas como veio muitas dúvidas, o DPF me ajudou a botar prioridades e realmente receber respostas, né. Então isso é um pouco de quando eu comecei a minha preparação. A outra pergunta é se eu sempre quis fazer relações internacionais. Eu sempre, não sempre, mas eu pensei desde, eu acredito, assim, dos meus 14 anos, eu queria fazer algo nesta área, então ciências políticas, direito, relações internacionais. Antes disso, eu acho que eu tive milhões de coisas que eu pensei em fazer. Eh, mas eu sempre quis algo nessa área, a partir, né, vamos dizer, quando eu já tinha um pouco mais idade, assim, já estava pensando mais seriamente. Mas eu estava muito perdida no curso específico, se era direito, relações internacionais, ciências políticas, e também que opções nessa área existiam. E aí eu acho que aí foi muito do DPF também me ajudar a me mostrar. Ela me trouxe, inclusive, eu fiz uma sessão com uma aluna de relações internacionais para entender um pouco mais, né, de como que era o curso mesmo, das expectativas que eu poderia ter. E aí foi assim que eu fui decidindo. Também lendo muito, se você pesquisar a faculdade, você consegue ver as aulas que você vai ter, né, o plano de estudos. E aí você consegue ver se os tópicos realmente são do seu interesse. E muitos sites de faculdade também já dizem quais são possíveis carreiras com esse curso. E aí você consegue ter um pouco mais de noção se isso é o que você realmente quer, né? Em relação à minha moradia no primeiro ano, que é outra pergunta aqui, eu comecei em Segóvia, né? Como eu tinha já falado. E no primeiro ano eu morei numa residência apartamento. Então, basicamente, né, gerenciado por uma empresa lá, que chama Viscaínos, lá em Segóvia. E mas era um apartamento muito grande, com 6 quartos, 6 banheiros, né, cada um tinha seu quarto, seu banheiro, e aí eram 6 pessoas que eu não conhecia, acabei ficando com uma mistura de nacionalidades, foi muito bacana a experiência. Eu era, né, brasileira, tínhamos também uma espanhola, de Valência, uma menina alemã e um menino alemão, e um menino que era croata, italiano, e uma menina egípcia. Eu ninguém se conhecia, e todos, né, fomos por essa empresa, e foi muito bacana, a casa era super, tinha várias áreas comuns, a gente dividia a cozinha em áreas comuns e cada um tinha o seu espaço pessoal. E eu recomendo, no primeiro ano, minha recomendação pessoal seria ficar não em apartamento. Eu deixaria para como eu fiz no segundo ou terceiro ano, quarto, que você já pode morar com amigos, etc. Talvez seja uma opção, mas no primeiro ano tentar pegar uma residência ou esse tipo de residência apartamento, porque dessa maneira você tem uma oportunidade de estar convivendo com outras pessoas e facilita nesse processo de adaptação e até mesmo em emergências. Por exemplo, no primeiro ano eu sou muito alérgica, tive um momento onde eu tive que ir para o hospital por alergia e foram, né, tava em casa com meus, colegas de piso. E aí eles foram uma delas foi comigo e me ajudou. Então eu acho que isso também é legal, porque ajuda nesse processo de adaptação. Em relação, também estou perguntando sobre o custo de vida, tem várias perguntas sobre custo de vida, custo mensal. Isso vai variar muito, né, em relação a pessoa, estilo de vida, preferências, mas eu posso dar um valor geral que eu acredito que, né, se encaixa na realidade de muitos, pensando em todos os amigos que conheço e pessoas que eu sei. A Madrid tem um custo de vida mais baixo em relação a muitos países da Europa, comparativamente a os países nórdicos ou Londres, ou até mesmo Itália, muitas vezes, acaba sendo bem mais baixo, mas não chega a ser baixo, principalmente, né, por estamos pagando em euro. Eu diria que você gastaria, em média, aproximadamente entre 1.300 a 2.000 euros, incluindo aluguel e custos de vida. Se eu tivesse que dar uma média,
de meus colegas e, né, e amigos que gastam mensalmente por isso, claro, fora o custo da matrícula, seria isso. É claro que isso vai depender se você está numa residência, que região, que tipo de vida você tem. Ah, você anda muito de transporte público, Uber, isso vai mudar muito. Mas acho que pensando de maneira mais padrão, pensando no estilo de vida que a maior parte das pessoas na universidade tem, esse podia ser uma média que eu posso dar para vocês, na minha experiência. Perguntaram também aqui se eu penso em continuar em Madrid depois de eu me formar. Eu penso sim, eu gosto muito, muito de Madrid. Em Madrid, de acordo com, né, se você não tem cidadania europeia, você tem um tempo após se formar que você pode ficar aqui, né, ou trabalhando, vamos dizer, se provando no seu trabalho, né, ou buscando trabalho, são 1 ou 2 anos, depende, claro que isso muda. E depois você vai precisar, claro que, né, o seu trabalho patrocine o seu visto. Mas eles têm bastante oportunidade de imigração e integração, até por ser uma cidade muito multicultural. Eu gosto muito da cidade, eu acho que tem um pouquinho do que a gente gosta do Brasil, do latino, né, do mais movimentado, e isso eu sinto muita falta. O clima também é bem gostoso. Muita, muita oportunidade de viajar, muito bem conectado, aqui mesmo dentro da Espanha. Eu consegui, né, ter oportunidade, assim, você consegue também ficar de olho e achar passagens muito baratas, e se isso é uma prioridade pra você, faz muito sentido. E eu gosto muito da cidade, então eu tenho sim, penso em ficar aqui, mas confesso que no futuro eu gostaria de voltar para o Brasil pra estar perto da minha família e da onde eu gosto muito também do Rio de Janeiro, né, da minha vida no Brasil. Então, eventualmente, eu gostaria de voltar, mas enquanto, assim, nesse momento de vida, eu gostaria sim de continuar a me formar. Outra pergunta aqui foi qual foi sua matéria favorita? E eu acho que eu posso dizer que uma das coisas que eu mais gostei foi Direito Internacional, que eu tive no semestre passado e era uma diplomata, que, né, agora já não trabalha mais como diplomata, mas que trabalhou por mais de 20 anos com diplomacia. Então foi muito legal. A gente também teve 2, 3 matérias de história. E eu amo história, então são histórias, né? Eu tive história mais antiga, mais recente, e eu acho super importante para o meu né, pro meu diploma. E eu gostei muito, porque nosso professor também era extremamente formado, ele foi de Harvard e também de MIT na sua pós-graduação. E ele era grego, então ele sabia tudo de um pouco. Então eu gostei muito, muito dessa matéria. E eu também tive professores brasileiros, que eu acho legal de mencionar, e que foram ótimos. Eu tive um professor do Recife que me deu introdução à economia política, que eu gostei muito, muito da aula. Acho que a última pergunta aqui como foi fazer amigos e se eu tive dificuldade. Eu acho que o que facilitou muito para começar foi a comunidade brasileira. Eu sinto que todo brasileiro que vem, a gente sempre cria grupo. Antes de estar aqui, já tinha um grupo criado. E até porque tem o Clube o Brasa, né? Então a gente marcou de se ver logo. E aí é claro que depois eu fui fazendo muitos amigos, né, na faculdade, participando de clubes também, organizações estudantis, que ajudavam muito. Mas eu acho que ter também essa comunidade brasileira ajudou muito, porque logo de início você tem uma segurança e você consegue, né, às vezes relacionar mais facilmente. Outra coisa que eu acho que facilita muito a fazer amizades na IE é porque quase todo mundo tá no mesmo barco que você. Ao contrário das faculdades onde 20% é aluno internacional, você tem aqui 80% sendo aluno internacional. Então, todo mundo vem, muitas vezes, nessa mesma situação. Então, tá todo mundo muito aberto pra fazer amizades, querendo fazer amizades, indo atrás. Eu lembro que era muito comum no início, a gente saía pra eventos, a gente saía pra festas, e aí na fila você ia fazendo amizades porque estava todo mundo muito aberto pra esse tipo de interação, porque bom, todo mundo estava, né, buscando fazer amizades e buscando criar esses laços e precisando mesmo, né, criar esse suporte aqui. Então, eu acho que isso é o que foi mais que facilitou muito, foi todo mundo estar nessa mesma situação de, né, de precisamos todos achar nossos novos grupos. Então, isso facilita muito. Eu acho que, querendo, em geral, foi realmente, assim, uma experiência positiva em relação às amizades. E hoje eu me sinto muito bem aqui. Eu tenho um grupo de amigos muito sólido, tanto de, né, estrangeiros quanto de brasileiros. E aí somos muito unidos. Fazemos eventos um na casa dos outros e se vemos direto. Então, acho que a vida social nesse sentido é muito bacana. Acredito que seja isso. Se alguém tem mais alguma pergunta, quiser enviar.
Mas acho que é isso. De novo, me deixa à disposição se vocês quiserem se conectar no LinkedIn ou enviar algum e-mail e fazer qualquer pergunta, eu sou sempre disponível para ajudar. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, vou agradecendo vocês por terem vindo, espero que tenha ajudado. E é isso, uma boa noite para vocês e uma boa semana.